Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com Ricardo Cabuz, presidente do Instituto Lumieiro. Eu fiz uma provocação no final do bloco passado. O Estado, qual o papel dele nesse sentido? Ele tem um papel mais de articulação no processo de fazer com que o agente cultural, o artista, consiga se financiar? Eu acho, sem dúvida, tem que o treinamento, né, de como lidar com os elementos que o Estado coloca, por exemplo, um edital, que a gente estava comentando antes. O edital o Estado coloca, né, ou algum órgão até privado pode fazer um edital, e como preparar um projeto, como prestar contas disso, é muito chato. Quase nenhum artista gosta disso, eu não conheço nenhuma, deve ter, que gosta de fazer isso. O cara quer fazer arte, que é o que ele sabe fazer. Né? Aí contrata um contador que vai ganhar mais do que ele. Quando você contrata, não que o contador ganhe muito, mas você começa, o cara não ganha nada, vai contratar um contador, um advogado, um secretário, não sei. Quando o cara vai contratar tudo aquilo, o dinheiro vai todo para atividades não fins. Atividade meio para poder a coisa acontecer. Isso é péssimo. Então, é algo que, assim, era interessantíssimo que tivesse, né, algo no Estado, né, mas é uma questão de gestão, né, de uma secretaria, tal, de política, porque tudo isso é custo para alguém. A grande questão é essa, que as pessoas às vezes dizem, tem que ter, mas tem que ter de onde e como vai fazer, né? Então, mas só que são custos que, na minha opinião, são insignificantes, fruto de um resultado que a gente espera que consegue tirar disso aí, né? E tem sempre, que é uma coisa que a gente percebe, os financiadores, né, bancos, né, Caixa, Banco do Brasil, eles cobram, né, cada detalhezinho, tudo para o artista. Né? Isso o artista dá trabalho. Mas se você tem todo um mecanismo já, que o cara já sabe que cada coisa faz, torna-se simples. Né? Quando ele tem que fazer, não, tem que tirar uma foto mostrando a plateia do seu evento, tem que assinar para cada brinde que foi dado com o nome da empresa. Então tem certas coisas que às vezes não são tão complicadas, mas o cara tem que saber. E tem que saber como é que se entrega, como é que se faz o formato, porque cada um, às vezes, tem letra Arial, não sei das quantas. Às vezes o cara vai no nível da picuinha, né, que o cara volta relatório porque o tamanho da página estava diferente, porque não encadernava. Essas coisas que são, né, para qualquer artista, o cara olha assim e diz, pô, meu, tanta coisa para me preocupar, né? Mas o mais importante que eu acho não é isso, é justamente ter a política geral. Você ter a cultura como algo de Estado, né, de política de Estado, né? A educação básica, mas a relação que a cultura tem com tudo isso. Né? Eu acho que esse é que é o ponto central. E que o custo, como você perguntou anteriormente, é baixíssimo para o retorno que você tem. Uma coisa que tem sido muito comum também, não só na esfera federal, até em menor grau, mas no estadual e municipal, é que apesar de ter editais, não é um boato, é uma constatação, é um fato. Você libera um edital e esse edital não tem o cumprimento. Isso é terrível. Quanto isso desmobiliza o setor cultural? É imenso. Aqui a gente teve essa experiência agora, né? Foi muito ruim, porque você cria uma expectativa e justamente nos setores, né, digamos que tem mais dificuldades, é o pior, porque eles ficam numa situação, né, onde ele já programou tudo e vai acontecer e o dinheiro não chega. Eu simplesmente, no meu caso, o que aconteceu foi assim, eu adiei, parei e não fiz. Né? Mas algumas pessoas já estão com aquilo já andando e tem patrocínio pela metade, digamos, aquele dinheiro, como é que faz? Porque o evento vai ter que acontecer, é muito complicado, porque você cria uma expectativa, né? E depois as desculpas das mais absurdas. Né? O pior ainda é essa, é a falta de respeito com o artista, é não ter digamos, um calendário, porque pode acontecer acidentes, né? Em qualquer lugar acontece. O problema é quando você passa muito tempo e não tem informação, né? E não tem informação, isso é terrível também, né? Como a situação ideal é que os editais existam, que é muito melhor do que o balcão, sim, porque você democratiza de uma forma mais, digamos, ampla, né? Claro que você pode ter um balcão em circunstâncias específicas, mas eu não sou assim, aquele radicalmente, quanto a algumas situações bem específicas de política de Estado, mas é sempre melhor pelo edital. É sempre melhor pelo edital, porque você, inclusive, tira o grau de responsabilidade que um balcão dá, né? De você estar ali fazendo escolhas, né, de forma direta. Mas o principal é o seguinte, você tem que ter uma quantidade de dinheiro que depende do orçamento geral, quanto vai para a área de cultura. Esse é que é o ponto, que o gestor, muitas vezes, não tem a culpa, porque não é ele quem define o percentual que vai para ele. Ele vai gerir a partir de quanto chegue, né, de dinheiro. Então, uma das grandes lutas é ter esse dinheiro. E depois, como vai se distribuir isso e como vai lidar com o processo. Esse é um mecanismo que é relativamente simples de se pensar e dificílimo de se executar, porque a política sempre joga quando falta, tira da cultura, tira dos lugares politicamente mais fracos.
né? Eu queria uma opinião tua, e às vezes me dá a impressão de que até quando há edital, pode ser uma impressão particular e equivocada, por isso que eu peço a opinião, me dá a impressão de que eu abro um edital, eu, Estado, governo, e eu faço girar o dinheiro na cultura. Mas na hora de apresentar, eu não ajudo a distribuir. É um equívoco meu? Aí depende de o que é que foi o objetivo final. Porque às vezes tem coisas que, por exemplo, no caso, quando é um livro, por exemplo, né? Aí você pode pensar com uma distribuição, um livro, um disco, né? O disco não é mais chamado um álbum, né? Tal. Então, mas, por exemplo, no caso No caso, exemplo do papel do varal, a dá para divulgação, você... Exatamente. Dá para você... Não é incompleto você chegar e dizer bem assim, olha, tem aqui para você fazer o papel no varal 50 mil e nada para divulgação. Se bem que assim, se você bota no orçamento dos 50 mil, eu acho que isso não é o mais grave, porque você pode deixar isso dentro. É aquela tal da terceirização, né? Você chega e dá para o outro se resolva. Mas eu estou pagando já isso aqui e você faz. Né? Desde que haja dinheiro suficiente, tudo bem. Só que, por exemplo, é legal quando você tem, no caso, o apoio da divulgação da estrutura que o Estado já tem pronta. E eu vou dar até um exemplo disso. Que é um Exemplo, custo nenhum. você está em casa, caso você resolva assistir o seu programa à noite, você verá por dia 3, 4, 5 propagandas do governo. Todas repetitivas, todas falando de uma obra. Por que isso daí não é revertido para uma campanha de saúde, para uma campanha cultural, em termos de divulgação, do tipo, olha, vai ter papel no varal, tal lugar, tal hora, compareça, prestigie a cultura? Eu acho isso, essa sua sugestão, a sua ideia, fantástica. Quer dizer, a questão é quem vai botar o guinzo no gato, quem vai conseguir tirar. A dúvida é tipo. Mas eu acho que será Mas fantástico. a dúvida é no sentido de dizer bem assim, não é incompleto? Nesse Tipo, sentido, seria muito não bom, completaria, não é sim. tão importante ajudar no financiamento, ajudar na articulação, mas também garantir que, tipo, olha, o financiamento é X, mas vocês vão ter X minutos da nossa campanha, que já é fixa. Exatamente. Claro, isso seria uma contrapartida extra, quer dizer, uma coisa dentro do projeto que você estaria colocando, que o Estado entraria também com isso. Seria muito bom, porque a questão do custo, que seria, já está lá no pacote, né? E dedicar. Isso seria muito interessante. Podia ser até uma lei, uma sugestão de lei para a Câmara de Vereadores, para a Assembleia, né? Para botar isso como uma possibilidade de você botar um percentual, uma cota. É uma ideia maravilhosa. Eu acho isso aí fantástico. Eu vou até fazer propaganda dessa ideia que eu achei muito boa. Eu digo isso porque, de certa maneira, eu acredito que é incompleto o fato da cultura, e é por isso esse questionamento, se eu estou equivocado, porque, exemplo, você tem um Doc TV de muitos anos atrás agora, né? Você tem uns 10 anos sem um Doc Já TV, tem um bom né? tempo. Uns 10 anos, em que você tem o fomento, o incentivo à produção, que dali de um Doc TV, de uma produção de conta, você provavelmente treinou operadores de som, editores, você criou, cenário, né? Fomentou novos... E essa produção, ela ficou restrita a um grupo. Exemplo, é claro que o Doc TV ele é uma política nacional que foi veiculada na cultura, mas tipo, você poderia colocar isso nas escolas, de uma maneira que isso circulasse mais. O que é o artista sem o público? Sem dúvida, é básico, não tem como. E como fomentar esse público nos tempos de Netflix, Ricardo? Pois é uma questão justamente da sedução. Né? Eu acho que é o poder de sedução. Por exemplo, a gente, no trabalho nosso do Papel no Varal, a gente, lógico, que trabalha de forma que a gente crie um espaço para que o público que for lá, ele se sinta feliz. Eu sempre gosto de dizer assim, eu gosto de um evento que eu saio melhor do que eu entrei. Né? E eu sinto isso no Papel no Varal. É muito claro as pessoas, quando saem, dizer que vai voltar. Nem sempre volta porque as datas não batem, depois não é no outro dia. Mas é uma coisa assim, muito interessante. Nas nossas avaliações de pós-evento, todo mundo gosta. É uma coisa assim, mesmo aquelas pessoas que não são tão afeitas, mas se divertem, porque a gente trabalha uma sedução pelo entretenimento, sem tirar a qualidade artística, porque é uma questão, para a gente, fundamental. A gente não tem muita liberdade de botar qualquer coisa. A gente bota dentro de parâmetros de qualidade, dentro de uma curadoria que a gente tem já definida. Porém, quando você chega lá, você vai se divertir. Né? É uma maneira é como um programa de TV de entretenimento, só que usando como as ferramentas a cultura nossa, né? No caso da literatura. Eu posso chegar lá com a minha poesia e declamar? Normalmente não.
Embora a gente, nos últimos tempos, já em função da maturidade, vamos chamar assim, do projeto, a gente abriu já agora uma sessão livre para as pessoas se inscreverem quando chega. Não é bem chegar e subir, tem que ter alguns critérios. Que, por exemplo, no caso, se tiver um tema no evento, tem que estar no tema, então a gente abre tipo 3, 4 inscrições de poemas que o cara chegue na hora, desde que ele esteja no tema, no tamanho, no formato que se adeque, né? Certo. Entendeu? Mas a gente, até antigamente não, só poema você poderia mandar, mas ele vai para a curadoria e passa pela curadoria, então pode ir ou não. E aí o dia que ele vai sair e tal, é um dia, depende de uma série de fatores. Nesse caso, a gente já abriu, a gente já pode informar isso, já todos os nossos eventos, vai ter sempre essa cota para aquela pessoa que não passou pela curadoria e vai estar lá na hora da sessão livre. Então ela vai saber que não foi poema da curadoria do Papel no Varal, mas passou pelo crivo do tamanho, assim, um crivo básico, né, do tema para participar. No caso agora do Carnaval 2017, o que é que está previsto? Pronto, agora nós estamos com o nosso maior evento, né, que é o Sarau Erótico Carnavalesco. Então, a gente tem nesse evento uma composição maior do que nos outros. Então, além dos 100 poemas, que sempre são 100 poemas, né? Há autores alagoanos, brasileiros não alagoanos e estrangeiros. Só que agora todos com temática erótica, né? Em graus de erotismo variável, do mais suave ao mais pesado, digamos assim. Você vai desde os clássicos, né, aretinos, clássicos gregos, latinos, que eram uma bagaceira do caramba, né, aqueles ali, mas estão com autoridade porque tem mais de 2000 anos que foram escritos, né? Então o cara pode botar a bagaceira. E de todas as épocas, a gente vai de lá, passa de Safo, a galera lá daquela época, para os autores de hoje. Marco de Farias Costa, um alagoano, que é um grande, digamos, poeta com essa temática, ele tem muita coisa boa desenvolvida, e vários outros, né, alagoanos, e brasileiros e estrangeiros. Só que além da poesia, a gente sempre tem a música, que no caso do carnaval, a música é para carnaval, é um baile de carnaval, junto com a poesia. Então, a gente vai estar com a banda do maestro Almir Medeiros, que é, digamos, um nome sólido aqui na música alagoana, e o DJ Finizola, o Arthur Finizola. Então vamos estar com a parte de música para a gente se divertir também dançando. E o tema é o cangaço. Então vai ter concurso de melhor fantasia, melhor leitura, então tem muitos concursos, tem muitas brincadeiras que a gente faz. E sempre tem um esquetezinho, uma parte teatral que a gente monta com a temática, né? Que é a surpresa da noite, que sempre acontece coisas relacionadas ao tema principal, que nesse caso vai ser do cangaço, né? Já fizemos com o Zorro, que eu entrei de cavalo no Museu Theo Brandão, com um cavalo preto lá, entrei montado mesmo no meio lá da parte do museu, na parte externa do museu, e já fizemos de chacrinha, quer dizer, vários temas, cada ano com um tema diferente. E esse ano vai ser o cangaço. Esse ano, que dia, onde local? Dia 22 de fevereiro, é uma quarta-feira, às 8 da noite, no Oráculo. No Oráculo. E como isso daí funciona? Basta chegar? Onde compra o ingresso? Tem ingresso? Tem. Veja bem, pela temática tem uma questão. Primeira entrada é 18 anos, para evitar qualquer problema de Ministério Público, de censura, né? Porque como é livre o tema, as pessoas têm total liberdade, né, para fazer a interpretação que quiser dos poemas, então a gente já estabeleceu isso. Então tem a entrada que pega nas farmácias Alfarmacêutico, que é o nosso apoiador, onde lá estão os ingressos. Então não estão disponíveis, quer dizer, vai dar daqui a alguns dias disponíveis na farmácia. Então a pessoa pega os ingressos. Então tem uma cota de ingressos individuais gratuitos, mas as mesas são pagas. Então você tem aqueles lotes que aí o pessoal da produção que sabe exatamente o horário, mas aí tem o e-mail da produção que o pessoal pode entrar em contato no Facebook. Tem Papel no Varal e Instituto Lumieiro, que o pessoal acha nas redes sociais, né? E os ingressos sempre lá. Então tem as mesas, tem um preço que é um preço relativamente simbólico, geralmente é barato comparado com os preços de outros eventos, não é um custo caro. E quando compra antecipado é bem mais barato. Né? O pior é que eu não sei, que eu não estou na produção, o detalhe da produção, mas é tipo R$60 uma mesa para 4 pessoas, né, para a noite toda, com tudo. É tipo, a faixa mais ou menos, a ideia seria alguma coisa em torno disso. E tem alguma cota de ingresso gratuito para as pessoas que quiserem pegar antecipado individual. Né? Então tem o individual, tem as mesas e no dia também, se sobrar, pode comprar, claro, mas geralmente acaba, né? Porque vagas limitadas. Embora o Oráculo aumentou do ano passado para cá, ele cresceu. Então, eu não sei, deve ter algumas mesas a mais esse ano. Vamos ver se lota também. A gente vai para mais um intervalo, nós voltamos já, estamos aqui entrevistando Ricardo Cabuz, presidente do Instituto Lumieiro.